Fala galera, no Vitimengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ele foi jogado como quinta opção e olhe lá, situação de Ayrton Lucas azeda com o técnico, e ele precisará de volta por cima no Flamengo. Mesmo vivendo uma grande fase neste momento, o lateral esquerdo Ayrton Lucas foi um dos principais destaques da temporada do Flamengo, principalmente no primeiro semestre. Apesar da oscilação, ainda se mantém na condição de titular e vai para o jogo contra o Corinthians. Mas, a semana teve um ponto negativo. A seleção brasileira voltou a sofrer com cortes de última hora. Dessa vez, Wanderson, lateral direito, e Renan Lodge, lateral esquerdo, apresentaram lesão e saíram da convocação do Brasil para as próximas rodadas das eliminatórias da Copa. Ayrton Lucas chegou a ser convocado e jogou como titular com Ramon Menezes, mas foi esquecido por Tite. Diniz então chamou o lateral esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão. Vale lembrar que Caio Henrique também deixou a lista inicial e o técnico chamou Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, para o lugar. O técnico do Fluminense hoje coloca Ayrton como sua quinta opção para mais na seleção brasileira. Sem Ayrton Lucas, apenas Gerson se juntará à delegação brasileira para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi convocado na primeira chamada, causando até surpresa em muitos torcedores e especialistas de futebol. O jogador tem atuado com mais liberdade no meio-campo. Tá rolando isso na Inglaterra, que parada chata. Matheus França vive aperto e torcida do Flamengo lamenta. A torcida do Flamengo está sempre ligada no desempenho das crias do ninho que vão para o futebol estrangeiro. Nesta última quinta-feira 5, o Boavip Brasil repercutiu a boa atuação de Lucas Paquetá na vitória de 2-1 do West Ham pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Europa League. Entretanto, uma notícia nesta sexta-feira 6, sobre outro flamenguista na Inglaterra não foi exatamente muito feliz. Quando o mais querido efetuou a venda de Matheus França ao Crystal Palace, pelo valor de cerca de 104 milhões de reais, a nação comemorou o negócio. Pelo olhar do Flamengo, o negócio foi extremamente bom, com um retorno vantajoso e possibilidade de bônus. Já os fãs do atleta viraram o nariz, acreditando que ele poderia começar em uma equipe de maior expressão. O que ninguém gostaria é que ele convivesse com uma lesão que o atrapalhasse de entrar em campo. Em reportagem publicada pela coluna do Fla, muitos adeptos do Mengão lembram que uma questão lombar anda impedindo França de jogar. O problema já existia quando o atleta saiu do Rio e por isso está há 2 meses em Londres sem jogar. Em entrevista do técnico Roy Hodgson para a mídia inglesa, o profissional afirmou que ele, Matheus França, está em progresso, mas não consigo imaginá-lo em forma antes da parada da data FIFA. Mesmo que exista a possibilidade do atacante de 19 anos voltar a jogar após a data FIFA, a falta de um prazo exato para o retorno aos gramados parte o coração dos rubro-negros que torcem para ele. Pelo futebol que o jovem craque tem, a nação acredita que ele deva estar em uma equipe com mais expressão em breve, brigando pelo título nacional e disputando a Champions League. Até lá, o discurso é de cautela e que a recuperação aconteça da melhor forma possível. Tite causa influência pesada no Flamengo e pode fazer reviravolta no futuro de medalhão queridinho de Dorival Júnior. Tite deve assumir o Flamengo nos próximos dias. Com a chegada dele, é esperado que muita coisa aconteça no rubro-negro carioca já pensando no ano que vem. Existe a possibilidade de uma grande reformulação entre o final desta temporada e o começo da próxima sob o comando de Tite. Segundo informações da jornalista Raíza Simplício, após em um primeiro momento ter uma possível saída ao fim da temporada, a situação do goleiro Santos pode ter uma reviravolta com a chegada de Tite. O ex-treinador da seleção brasileira gosta muito do goleiro e com isso pode querer manter ele na Gávea. Além disso, o jovem Matheus Cunha pode deixar o CRF, por estar na mira do futebol europeu e poder render uma boa grana aos cofres do clube. Através de suas redes sociais, o jornalista Pablo Rafael também destacou que o goleiro está na mira do Atlético, equipe que ele defendia antes de fechar com o Fla. Assim como Raíza, ele também destacou que uma possível venda de Cunha pode ser primordial para o futuro do experiente goleiro, que foi titular nos títulos da Copa do Brasil e na Libertadores sob o comando de Dorival Júnior. O comunicador explicou que o Furacão quer repatriar o medalhão no caso de uma possível saída de Bento. Santos ainda é alvo do Atlético PR para a próxima temporada. O arqueiro é o número 1 da lista de transferências após uma saída do Bento, que deve ocorrer na próxima janela. O goleiro está disposto a ser negociado. Entretanto, o novo cenário agora é uma possível venda de Matheus Cunha, que estava sendo observado por clubes da Europa. A saída do jovem goleiro pode impedir que o Fla queira negociar o camisa 1, completou Pablo Rafael destacando a situação de Cunha, podendo ir para a Europa. Ah não, que papo é esse logo agora? Mauro César Pereira traz alerta nada legal sobre Tite no Flamengo. A espera para o anúncio do técnico Tite já está causando ansiedade na torcida do Flamengo. A ideia era que o treinador chegasse logo no rubro-negro para assumir o time de forma imediata, dar início o quanto antes no projeto que visa o ano de 2024.
O comandante é visto como possível candidato para melhorar o futebol da equipe, que deixou a desejar nesta temporada. Entretanto, algumas coisas ainda não estão certas. O torcedor flamenguista mais otimista chega a acreditar na possibilidade de título do Brasileirão, desde que Tite chegue logo no ninho do urubu. No momento, o mais querido carrega uma distância de 9 pontos para o líder Botafogo, o que pode se tornar 6 a depender do que acontece na 26ª rodada. O profissional era esperado já na segunda-feira para dar início aos trabalhos, mas o jornalista Mauro César Pereira fez um alerta que não agrada à nação. Por meio do Twitter, o comentarista lembrou que o treinador ainda não está acordado de forma completa com o Flamengo e muito menos possui contratado assinado. Mauro ressalta que algumas pessoas quiseram cravar o acerto antes da hora, como se Tite já tivesse dado sim para Landim e companhia. Mas o que o jornalista pede, sobretudo, é paciência para que o caso possa ser concretizado em breve. Mesmo que essa não seja a informação que a nação gostaria de ler nesta sexta-feira 6, o comentário de Mauro César foi bem aceito nas redes sociais. A teoria mais citada entre os adeptos do rubro-negro na web é que um acerto oficial só deve surgir após o duelo contra o Corinthians, neste sábado 7, a ser realizado na Neoquímica Arena. Tanto o estádio quanto o clube paulista são velhos conhecidos do profissional e por isso, supostamente, ele não gostaria de assumir antes do duelo. A torcida segue de olho e esperando o melhor. O que o impedia de chegar não existe mais. Flamengo tem hora perfeita para contratar Rafinha Alcântara em oportunidade jamais vista. Rafinha Alcântara fez toda a sua carreira na Europa, apesar de não ter conseguido chegar no nível que todos esperavam, inclusive de seleção brasileira, onde chegou a ser convocado em diversas oportunidades, mas sequer disputou uma Copa do Mundo com a amarelinha. Barcelona, PSG, Real Sociedade e outras equipes estão no currículo do meia, que sempre foi especulado no Flamengo e agora pode surgir como uma boa solução para o meio-campo rubro-negro que será comandado por Tite nas próximas semanas. O meio-campista brasileiro deixou o PSG e foi anunciado pelo Al Arabi, do Catar ano passado. Segundo a equipe asiática, o ex-Barcelona assinou por 2 anos com o time. Ele tinha contrato até 2023 com o Paris, mas rescindiu o vínculo para fazer a transferência. Ou seja, no meio de 2024 ele estará livre no mercado e em janeiro já pode assinar um pré-acordo, o que pode fazer ele chegar de graça. Em outras oportunidades, Rafinha negociou com o Flamengo e deixou abertamente a sua vontade de se mudar para o Rio de Janeiro, mas o PSG, que foi dono de seus direitos por muito tempo, sempre foi contrário a uma negociação com o futebol brasileiro na condição de empréstimo. Agora, sem os franceses, o meia pode pintar na Gávea em 2024. Foi divulgado por um jornalista que o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de 32 anos, que está no final de seu contrato com o gigante carioca, teria um acordo verbal com outro grande clube do futebol brasileiro, aumentando ainda mais a possibilidade de sua saída do Mengão. Bruno Henrique é um grande ídolo do Flamengo e veste as cores do clube carioca desde o ano de 2019, quando foi contratado do Santos por uma quantia considerável. Mais de 4 anos depois, Bruno Henrique conquistou o carinho da torcida, diversos títulos e se tornou uma das maiores figuras da história do Flamengo. E você, torcedor? O que acha de Anderson Rafinha Alcântara jogar no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.